Nicolas sob pressão absurda. Bolsonaristas, especialmente os novinhos do Valdemar, completamente pressionados. Uma parte do público não quer o Flávio Bolsonaro, outra parte do eleitorado deles quer. O Nicolas fica dando aquelas... Porque ele não é homem, e não é homem em todos os sentidos. Tá? O Nicolas não é homem. Como não é homem, ele não consegue ter uma posição clara contra o Flávio, contra a família. E não é nem uma posição ética, é uma posição estratégica, porque não existe tomada de decisão ética da parte daquele viadinho. É uma posição ética, é posição estratégica. Então, viadinho no sentido ético, tá? Eu acho que o Nicolas é heterossexual. É uma forma simbólica. É uma viadice no sentido de frescura, no sentido de posicionamento que ele não adota. Imagina, o Nicolas com certeza é heterossexual. O melhor amigo dele é o Dedé Dumont e o outro é o André Valadão, porra. Quando que eu vou desconfiar num cara desses? Pelo amor de Deus, ele é patriota. Enfim, o Nicolas, né, ele tá todo, né, tá todo lascado, todos eles estão lascados em brigas internas, pressionados. E a pressão vem também do caso Master. Gente, eu vou no Vilela hoje, então eu vou guardar as coisas que eu tô reestudando do caso. Eu gravei inclusive um documentário que vai sair amanhã sobre o Banco Master. Amanhã tem um documentário meu sobre o Banco Master. O que eu posso falar pra vocês, assim como o Petrolão foi um escândalo que foi gestado dentro do governo Lula e ele explode no governo Dilma, o escândalo do Banco Master ele foi gestado dentro do governo Bolsonaro. O escândalo do Banco Master ele foi tocado muito dentro do governo Bolsonaro, especialmente dentro do Ministério da Casa Civil do Ciro Nogueira, que envolveu todo mundo naquele governo. E ele tá estourando agora no final do governo Lula. Tá? O escândalo do Banco Master envolve gente graúda do bolsonarismo. E uma das coisas que eu vou colocar aqui é o seguinte: o Nicolas vai ter que explicar o envolvimento dele com a Lagoinha. Se a Lagoinha, né, que basicamente tá no escândalo do INSS do Master, tá? Colocou algum dinheiro sujo na campanha dele de 2022, tá? A Lagoinha que tem o Fabiano Zettel e tem o Daniel Vorcaro no meio em tudo, absolutamente tudo, tá? O Nicolas vai ter que explicar, porque depois, sabe quem é que viaja de avião, de jatinho com o Nicolas fazendo campanha pro Bolsonaro em 22? Quem, senhor Júnior Ramos? Valadão. O que o Valadão tava viajando de jatinho com o Nicolas por aí? Sem piadas maldosas. Sem piadas maldosas. Sem piadas maldosas. Ok. Eu tô falando de coisa, tô falando de grana, tô falando de... Por quê? Essa trinca Valadão, governo Bolsonaro, Vorcaro, Zettel, aí entra Tarcísio, aí entra Roberto Campos Neto, Ciro Nogueira. E aí esses caras não tem como falar desse assunto, só que o assunto tá esquentando. O assunto tá borbulhando. O negócio tá borbulhando. E eles não podem falar. Aí eu vi, porque assim, claramente eles devem ter um grupo, e o Holiday falou, vamos fazer uma marcha? Porque o Holiday andou a pé até Brasília. Claramente foi ideia do Holiday. Você acha? Nitidamente ideia do Holiday. Tanto que ele chega, eu vi o vídeo do traidor vagabundo, do pedaço de excremento que se movimenta, daquela massa de carbono errada, chamada Fernando Silva Bispo, que colocou o sobrenome Holiday porque a gente até inventou o codinome público dele. A ausência paterna dele se manifesta de maneira tão forte que assim, a gente inventou o nome pra ele tá bom, vai lá, né? Então, um sujeito bizarro como esse Fernando Holiday, não, olha aqui, vamos lá, vamos pegar a ideia de uma marcha, vamos fazer, mas é sempre tudo, né, aquela coisa, como é que a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa, né? E farsa tem que ser entendida como comédia. O que foi uma marcha de verdade pelo impeachment da Dilma é repetida agora num trajeto minúsculo, defendendo temos que ir aí até Brasília, porque Deus me falou, e aí a gente vai lutar aí contra essas coisas que estão erradas, né? E vamos mostrar que a gente tá achando errado, que tem umas coisas aí que não estão certas, né? E aí, seja objetivo, viado. Viado no sentido de que o cara, ele não é resoluto na sua força moral, certo. Tá? Que boiolice moral que vocês têm? Fala aí o que você quer fazer. Não tem. Aí é meio que pro Bolsonaro, mas é meio contra o Xandão. No fundo, meus amigos, é uma caminhada para coletar likes. Eles vão assim, né, com uma cestinha coletando likes no caminho e jogando like na cesta dos candidatos, que são os novinhos do Valdemar. Nitidamente. E aí, bota aí no mapa. Vou colocar. Danilo Geber fez um desenho aqui comparando as duas marchas, né? Ó. O mito cria o lixo copia. O alto sacrifício do bolsonarismo é caminhar menos de 1/5 que o MBL caminhou pelo impeachment da Dilma. Chegando em Brasília, farão uma micareta tocando que país é esse e vai acabar em nada. Como sem sempre. objetivo e sem resultado. A gente saiu de São Paulo e foi até Brasília. Os caras... Não é que o Nicolas saiu de Belo Horizonte. Ele pegou um carro,
Aí ele foi lá pra Paracatu, na divisa, e andou um pouquinho. Ah, uai, vou mandar o nosso sacrifício pro Brasil melhor. E aí, sem combinar nada, todos os influenciadores, metade deles, né, novinhos do Valdemar, estou me juntando. Juntando pelo quê? Juntando pelo quê? Pela lutar aí contra o que tá errado, porque é errado defender o que é errado, entendeu? Porque é o quê? Aí, caminhando pela liberdade. Liberdade. Ele nem fala que é a liberdade do Bolsonaro. Não inclusive. é do capitão Bolsonaro? Que tá assim, vá pedir o impeachment do Xandão, peça do Toffoli. O seu candidato, Flávio Bolsonaro, que até estava divulgando a manifestação, não assinou o pedido de impeachment contra o Toffoli. Vocês estão sabendo? Pô! Então o que é isso? É uma caminhada em que eles estão tentando, abafar uma manifestação que vai acontecer depois de amanhã em São Paulo, e que vai acontecer independente deles. Eu não esperava nada que o público deles fosse juntar a gente. Nada. Tá? Mas é pra abafar isso, e pra abafar o verdadeiro escândalo que tá doendo no Nicolas. Entendam o seguinte, está tendo um quebra-pau, digite vocês estão acompanhando, entre a Damares e o Malafaia. O Malafaia foi colocado em campo pra avisar, não vamos botar as lideranças evangélicas! As lideranças evangélicas vão ser atacadas por você, Damares! O que você tá falando, brother? Não é a Damares que falou aquilo, tipo, é o COAF, uma movimentação financeira das instituições que estavam envolvidas no escândalo INSS com um monte de instituição evangélica. O que eu faço? Você vai falar que os caras são puros? Que o Valadão é puro? Vai meter essa? E aí eles estão, né, numa operação abafa desesperada. Desesperada. O celular do Zettel foi coletado e do Vorcaro que foi coletado. Assim, eu não sei o que eles vão ter de ministro Supremo, mas eu tenho certeza o que vai ter sobre a Igreja Lagoinha. Ambos são da Lagoinha. Júnior, ambos. Tem uma galera da Lagoinha, por isso que não tá interessando pra ninguém, né? Vai desde Marçal até Janones, né, velho? É? Nossa, bem lembrado. A Igreja Lagoinha é o business mais agressivo do universo religioso brasileiro. Você sabia que o Flávio Bolsonaro passou o final de ano na área VIP da Igreja Lagoinha de Orlando? Não. Ah, é? Você não sabia? Não. Puta, recebi imagens, inclusive, porque, sabe, tem pessoas do nosso público que vai na Igreja Lagoinha, entendeu? Infelizmente, eles não têm culpa de ter um líder religioso como Valadão, né? E aí, né, o pessoal de 4.200 pessoas, vamos todo mundo dando like na live pra essa live crescer, tá? Então, o que acontece? Tá? Essa situação desesperadora pra eles, tá? E eu volto a repetir, o escândalo do Banco Master é um escândalo que envolve boa parte do bolsonarismo. E, tal qual o Petrolão aconteceu, ele foi gestado durante o segundo mandato do Lula, e aí ele estoura no mandato da Dilma, ele estoura no final do Dilma 1, o escândalo do Banco Master ele foi gestado no governo Bolsonaro. E por mais... tem envolvimento do PT? Óbvio que tem. Olha, o PT não pode ver um escândalo que ele vai se enfiar. Mas o escândalo do Banco Master, ele é por excelência o escândalo com pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. E eu vou colocar, as coisas acontecem mais rápido, né? Você vê que o escândalo do Petrolão, as movimentações do Petrolão estão acontecendo já em 2007, 2008, 2009, 2010. A casa começa a cair em 2012, quando começa a ficar aparente a treta, e em 2014 tem a Lava Jato, tá? O do Banco Master, a treta começa pra valer 2021. 21, o bicho tá pegando já, a roubalheira já tá rolando. O Ciro Nogueira já tá operando pelo Banco Master em 2021. E paralelamente tinha outro escândalo, que é o do INSS. Então, o que eu vou explicar pra vocês, eu vou explicar isso hoje no Vilela, de um lado, o escândalo do INSS é um escândalo que o PT é protagonista e é sócio majoritário, mas tem direita junto, direita bolsonarista. O Centrão também. E o do Banco Master, a direita / Centrão são mais protagonistas, mas o PT também participa. Entendeu? Então você tem esses dois escândalos. E a coisa mais insana de tudo isso é que esses escândalos se conversam. Esses escândalos eles aconteceram simultaneamente e os agentes participaram de ambos. Então você vai sair de um escândalo que tá, assim, Tarcísio tá envolvido, que é no do Banco Master, que ele vai ter que explicar, ele estava em churrasco junto com o Vorcaro e junto com o Roberto Campos Neto. O Tarcísio vai ter que explicar por que ele queria que o Roberto Campos Neto... Que esse, assim, vou ser honesto, eu acho, minha opinião, tá? Não tenho como provar nada. Mas o tempo prova se as investigações andarem, né? Eu acho que um cara como o Roberto Campos Neto não deveria estar solto falando, dando opinião por aí, querendo ser ministro da Fazenda.
E mais, eu acho que a Faria Lima, que ficou falando em, ai não, trade Tarcísio, né? Os adultos na sala da Faria Lima, né? Ai, os adultões que queriam Tarcísio presidente e o Roberto Campos Neto no Ministério da Fazenda, eles são os fala barato. Pra mim isso é coisa de moleque. Faria Lima, em grande medida, fica de molecagem. Por que molecagem? Né? O Roberto Campos Neto é o mesmo cara que recebeu mais de 38 chamadas pra, né, tocar, né, vamos ser práticos, pra liquidar o esquema de corrupção do Banco Master. E vamos lembrar que a mesma Faria Lima vendeu o Banco Master, né? É que tá todo mundo ativando a assessoria de imprensa. O que aquela FSB deve estar trabalhando, o que as empresas de gestão de crise estão trabalhando, eu não vou falar nomes aqui, eu tô Renanzinho Paz e Amor. Mas assim, né? Todo mundo ali vendeu tome de CDB do Banco Master. E aí não, agora é o Roberto Campos Neto. Não, porque ele é muito sério. O Roberto Campos Neto seria ministro da Fazenda. O Roberto Campos Neto tem que ser preso. O Roberto Campos Neto tá até enfiado nessa porcaria desse escândalo. Roberto Campos Neto... Ai, mas... Roberto Campos Neto tá no treta. Que ele foi ficar se encontrando com o Vorcaro? Por que ele ficou andando com o Ciro Nogueira e com o Vorcaro? Por que ele não atendeu as chamadas só depois, no final? Aí quer ser ministro da Fazenda? Aí vem, não, a Faria Lima tem um plano. Não, a gente tem um plano com o Tarcísio. Que plano? O Tarcísio que recebeu 2 milhões de doação do Fabiano Zettel? Aí você pega, não, Tarcísio, quem é o cara que dá 2 milhões pra sua campanha? Mas pega a foto do Zettel, imagina que aparece um cara com essa lata pra você falando, vou te dar 2 milhões. Vamos lá. Zettel. Na verdade, todos os envolvidos nesse negócio tem um cara estranho. Até o Vorcaro é meio estranhão, cara. Ó, aparece esse cara aí. Deixa eu colocar aqui. Aumentar aqui pro pessoal ver. Só um pouquinho. Ah, não, ficou ruim. Pera aí, deixa eu pegar uma imagem melhor. Dureza. Dureza, eu vou colocar assim a tela do Google Imagens mesmo, pro pessoal dar uma olhada. Esse cara aqui, ó. Esse cara aí apareceu pra você, vou te dar 2 milhões. Não, ele é pastor da Lagoinha. Tá, ufa, ufa. Oh, não fica bom essa imagem? Essa história é toda esquisita, galera. Não, esquisita não. Essa história é muito certeira, né? Ela não deixa muita margem pra dúvida. A gente só tem que ser cuidadoso com as palavras, que aqui, né? Aí eu vou dar uma tiozão do Zap, né? Aquela pessoa que bota um nariz de palhaço. Ah, o Brasil é um circo! Né? Mas assim, aqui o poste mija no cachorro mesmo, né? Eu posso falar essas coisas e eu vou tomar um processo. Né? Nem participei da suruba, né? Como é que é? Neste raio de suruba já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. É isso. Eu não fui pra suruba, não ganhei dinheiro nenhum, eu termino eu preso. É o clássico. É o clássico. Cuidado, cuidado. Cuidado todo mundo, né? Então aí aparece esse cara aí, bota a foto dele. Todo, né? Eu sou investidor de venture capital na área de wellness, né? Ah, entendi. Você pegou o dinheiro da parte que o Vorcaro lavava ali, e aí você comprava e apoiava empresas de gostosas fitness, empresas bem públicas, e elas participavam de festas. Tá. Entendi. Entendi. Traduzindo, né? Não, ele é um cara de venture capital, entendeu? Ele também trabalhava com distressed companies, entendeu? E vamos lembrar, Faria Lima toda vendeu. Master foi gostoso vender. Muita gente ganhou o bônusinho de fim do ano e foi lá pra Trancoso, né? Ficar com camisa de linho, né? Pô, meu, Betinho, tamo curtindo aqui, Betinho. Olha só, man, tamo lá. Banco Master garantiu a finaleira. Vamos. É. Me mandaram esse vídeo aqui. O Riso me mandou. Falou, ó, pra colocar esse vídeo que vai ser bom. Não vi o vídeo. Tá, vamos ver que vídeo é esse. Vamos ver. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia. E fizeram aquela burrada do negócio da marcha para Brasília. E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. Isso nunca aconteceu na história humana. Você reúne 3 milhões de pessoas no meio da rua e daí fala, espera um pouquinho que eu vou para Brasília e já volto. Não é aquela burrada do negócio da marcha para Brasília. É por isso que eu decidi caminhar até Brasília. Nossa, tem que estar muito desesperado pra mandar uma dessas, né? E a gente entende o desespero. Vai ter que fazer campanha pro Flávio. Já, assim, estão falando da Lagoinha. Será que vai? Porque eu acho... Porque é o seguinte, Renan, é uma coisa que... O Carlos já foi lá. O Carluxo. Exatamente, é o seguinte. Carluxo foi lá, tipo, legal, hein? É pro meu pai isso aqui, né? Chá comigo, agora a família Bolsonaro tá aí. Como eles são putinhas do Nicolas, eles não conseguem, porque assim... O Nicolas, todo mundo, eles odeiam o Nicolas. Todo mundo sabe. O próprio Kim Paim revelou, existe grupos na direita. Um grupo formado por Michele,
Tarcísio e Nicolas, eles estão contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Aí o Nicolas faz uma caminhada, eles não se aguentam porque isso vai dar like, e eles vão que nem umas putinhas pra cima do Nicolas pra fortalecer um cara que vai ser contra a candidatura deles amanhã. É impressionante, cara. Eu fico imaginando o nosso amigo Kim Paim, assim, se mordendo de raiva, Renan Santos. Mas se mordendo de raiva com a burrice do Carlos. Porque ao mesmo tempo que ele chama, por exemplo, o Kilter de cadelinha do Deltan, o Carlos Bolsonaro vai lá e tira foto com a cadelinha do Deltan. É complicado, né, cara? Mas assim, o Carlos Bolsonaro é um sujeito de baixa imaginação e que capaz... Assim, quer dizer, não sei, né? Ele é louco. Louco tem pressupõe uma capacidade inventiva aí, né? E ele não ele tá preso no mesmo disco de 2015, 2014, 2013, que basicamente é o que eu faço pra ganhar atenção e ter like. Quando não tá na mão dele, ele tenta entrar no meio. Então tá uma situação complicada. E eu também acho uma outra coisa, minha opinião. Eu acho que está partindo do Flávio, e ele teve um vídeo esses dias falando disso, uma iniciativa em tentar pacificar as relações. E deixar público que a família quer pacificar. Tipo, ó, eu vou ser o candidato. Tá dado. Eu vou, já, trau. Agora, brother, eu quero ser brother, eu tô estendendo a mão aí pra você. Então eles vão ficar tentando, entendeu? E eu acho, sinceramente, Júnior, que não vai ter muito que os caras possam fazer, não. A única pessoa, olha só o que eu vou falar, que pode fazer o Tarcísio ser candidato sou eu. Porque se eu subo nas pesquisas, quer dizer, quando eu subir nas pesquisas e pintar que tem alguém que possa destronar a família sem nenhuma objeção, aí a família vai fazer um cálculo. Cara, se for pra perder pra alguém, é melhor pro Tarcísio do que pro Renan. E aí ele pode tirar, entendeu? Só que talvez seja tarde demais.